Bom dia! A paz do Senhor! Estamos começando esse nosso devocional de quinta-feira, dia 9 de julho de 2026, feriado aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e desejamos que você tenha um excelente dia, você que está aqui em São Paulo, né, no seu descanso, até mesmo trabalhando, mas assim nos outros estados que os nossos irmãos nos acompanham, né, aí um bom trabalho, um bom dia para você também. Bom dia para você que está na sua casa, também no seu trabalho, e que o Senhor venha falar poderosamente com as nossas vidas. Quero convidá-los a se colocar na presença deste Deus maravilhoso para juntos nós fazermos este momento de oração. Então oremos ao Senhor. Através do nosso Senhor Jesus Cristo, nós clamamos e pedimos esta bênção sobre os nossos lares também. Senhor Deus, clamamos por essas famílias que estão passando por um momento difícil, um momento de luto, que o Senhor venha trazer alegria no coração, sabendo que o choro pecado, as pessoas chorarem pela saudade que fica ali pelos entes que se vão, mas aqueles que ficam, que continuem a fazer esta obra maravilhosa do Senhor. Por isso eu peço consolo, se há alguém nessa condição, nesta manhã. Oro também por aqueles que estão acometidos de enfermidades, sejam enfermidades leves, sejam enfermidades graves, seja até uma sentença de morte. O Senhor pode mudar toda e qualquer situação, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Onipotente. O Senhor pode todas as coisas. Eu te peço, Senhor, por aqueles que estão passando por uma enfermidade silenciosa, a enfermidade na alma. Teu atributo também, Senhor, é da onisciência. O Senhor conhece o coração do homem. Aonde chegar o som da nossa voz, que ali o Senhor também esteja, Senhor, porque também o Senhor é onipresente. É o Senhor quem traz a alegria ao coração do homem. Essa alegria é a alegria da nossa salvação em Cristo Jesus.
venhamos colocar tudo diante de Ti, para que não venhamos errar, para que não venhamos cair no erro e depois sofrer as consequências. Nos dê assertividade em nossas decisões. Te peço, Senhor, pela minha vida e também pela vida dos meus irmãos, que sejamos assertivos em nossas decisões. E que tudo que nós fizermos seja para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus Todo-Poderoso. Eu oro pela nossa nação, esse ano decisivo para a nossa nação, ano eleitoral. Abra os olhos do Teu povo, Senhor. E assim como o Senhor fez com aquele servo de Eliseu, abra também os olhos das pessoas para que vejam a destruição que está no mundo espiritual, que está sendo legalizado e liberado por autoridades que foram colocadas ali em lugares de governo sobre esta nação. Mas pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nós desfazemos essas obras satânicas, essas obras das trevas, essas consagrações que colocaram a nossa nação. Nós repreendemos agora em nome de Jesus e desfazemos este mal na nossa nação. Eu já peço que a Tua igreja continue, Senhor, a avançar e que nós possamos viver um novo tempo nesta nação, um tempo que ainda nós nem conhecemos ainda, nem vivemos ainda, porque a Tua palavra diz que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem chegou no coração humano aquilo que o Senhor tem para aqueles que Te amam. E eis um povo aqui, Senhor, nesta nação que Te busca, um povo que Te ama. Por isso eu clamo a Ti, Senhor, honra a nossa fé. E eu oro pela igreja local, nossa igreja aqui no Mandaqui, mas também a nossa igreja que ela é espalhada pelo Brasil inteiro, pelas nações. Que o Senhor nos dê bom êxito em toda a nossa boa obra que estamos fazendo para exaltar e glorificar o Teu santo nome. Que muito mais vidas se acheguem a nós, que o Senhor nos dê essa capacidade de cuidar de vidas, essas vidas sejam transformadas no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa missão, Senhor. Este é o nosso id imperativo. Por isso, não venhamos frustrar a Ti, Senhor, em fazendo esta obra maravilhosa, nem o Senhor levantando outros para fazer em nosso lugar, que seja nós cumprindo esse id imperativo do Senhor. É o que eu Te peço, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Com bastante alegria, vamos entoar louvores a este Deus maravilhoso. Vamos, louvamos ao Senhor. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e
sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Thalita. Obrigado, viu, Vivi? Deus abençoe, viu, Vivi? Bênção de Deus. Glória a Deus. Vamos dar continuidade aqui ao nosso devocional, né? Lembrando que hoje nós temos o nosso culto de quinta-feira, o culto de intimidade com Deus, e nós estamos neste estudo maravilhoso, a mordomia cristã. Ângela, Léo, sabe quando eu li o livro Vivendo como Servo do pastor Joel, mudou muito a minha percepção de servir ao Senhor, sabia? Então, um livro maravilhoso. Pena que eu não lembrei de trazer aqui para a gente fazer assim até essa propaganda, né? Porque para edificar a igreja do Senhor eu estou dentro, né? Então, nós hoje, quinta-feira, né? Nós temos o nosso culto de intimidade com Deus e nós temos também esse estudo, né? A mordomia cristã. E daqui a pouquinho, às 10 da manhã, nós temos o nosso MandaCast com os meus amigos, pastor Vanderlei Medeiros, pastor Tiago Lugli. Glória a Deus. Olha o tema de hoje, pastor Júnior, olha o tema de hoje, ó. O processo da santificação do crente. Quando e como acontece, né? Então, os nossos irmãos vão estar sendo edificados pela vida desses dois servos de Deus, meus amigos, pastor Vanderlei Medeiros e pastor Tiago Lugli, tá certo? Quinta-feira, hoje é quinta-feira é dia de nós falarmos da palavra, né? Da semana, né? Então, vamos ler a palavra da semana, que está no livro. Deixa eu só abrir aqui o livro de 2 Crônicas, capítulo 27 primeiro, o versículo 26, e depois nós vamos ler o 28, o capítulo 28, versículo 5. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Tá? Assim, Jotão se tornou cada vez mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Agora o 28, 5, diz a palavra que, por isso,
o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o derrotaram e fizeram uma grande multidão de prisioneiros que foram levados para Damasco. Acás também foi entregue nas mãos do rei de Israel, que lhe impôs grande derrota. Então, Crônicas 27, versículo 6, fala de um rei, o rei Jotão, né? O rei Jotão, pai de Acás, tá? Desculpa, deu um branquinho aqui, tá? Apesar de ter estudado, né, a palavra essa semana, mas fala de um rei que decidiu andar nos caminhos do Senhor, perseverar, ter uma constância na presença do Senhor, e o Senhor o honrou. Porém, o seu filho não seguiu os seus passos e fez aquilo que era mal perante o Senhor. E ele foi entregue nas mãos do inimigo, e todo o povo sofreu a consequência. Então, que venhamos ser pessoas diferentes, mas pessoas que andam nos caminhos do Senhor. E a palavra de hoje está na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Gálatas 6, 4, diz assim a palavra do Senhor: mas que cada um examine seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Mais uma vez precisamos da revelação da Tua palavra aos nossos corações, Senhor. Nós precisamos que o Teu Espírito venha falar no nosso coração, na nossa mente, que nós venhamos guardar a Tua palavra para não pecar contra Ti. É o que te pedimos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Devemos examinar constantemente a nossa própria conduta diante de Deus, e quando reconhecemos que, pela graça do Senhor, estamos andando em obediência, isso nos motiva a perseverar na prática das boas obras. Então, que a gente examine o nosso modo de viver. Se nós estamos praticando, se nós estamos agindo de uma forma que o Senhor deseja, glória a Deus, que nós venhamos continuar a avançar cada vez mais nessas boas obras. Amém? Essas obras fazem bem tanto aqueles que a praticam, quanto aqueles que são alcançados por ela, e que vivamos conforme a vontade de Deus, lembrando que apenas cumprimos o que deve ser feito, né? E é aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos para fazer, e pela graça de Cristo somos chamados seus amigos. Quando nós cumprimos aquilo que nós fazemos, eu até coloquei aqui, né, no meu textinho, mas eu falei, eu não vou falar não, mas olha, aquilo que nós fazemos é uma ordem do Senhor, e que não venhamos nos gloriar, né, daquilo que nós fazemos, porque essa obra é do Senhor. A palavra diz, depois que a gente faz tudo, né, aquilo que devemos fazer, que não venhamos nos esquecer que somos servos. A palavra fala até servos inúteis, mas esses mesmos servos inúteis que obedecem à voz do Senhor e cumprem, eles são chamados não mais de servos, mas amigos. E os amigos é aqueles que são confidentes do seu Senhor. Amém? Em primeiro lugar, não tome para si o louvor pelo que outras pessoas fizeram, dê a elas crédito dos resultados. Como é difícil para muitas pessoas elogiar o trabalho de outras pessoas, né? Como é difícil pessoas a darem feedback, aquelas pessoas que estão trabalhando ali ao seu lado, ou até trabalhando para elas. E lembrando que aqui na obra do Senhor, nós estamos trabalhando para o nosso Deus. Nós temos os nossos gestores aqui, nós que trabalhamos aqui de uma forma integral na obra, nós temos os nossos gestores. Mas lembrando que essa obra pertence ao Senhor, e o seu trabalho também. Você que trabalha no comércio,
Você que é um profissional liberal, um advogado, um contador, um vendedor, lembre-se que você está trabalhando para o Senhor também. Então, assim como o Senhor elogiou os servos fiéis por sua fidelidade, também devemos reconhecer o trabalho daqueles que servem com sinceridade. Nós que estamos em posições de autoridade sobre outra pessoa, não podemos deixar de elogiar essas pessoas. Olha só o que dizem ali na parábola dos talentos, no evangelho escrito por Mateus, capítulo 25, os versículos 20 e 21, diz assim: o que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Olha que Senhor maravilhoso, né? Olha só, aquele servo estava fazendo aquilo que lhe cabia, mas ele trouxe resultados. E ali o seu Senhor chama servo bom e fiel. É isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Quando nós cumprimos as suas ordenanças, Ele nos chama de servo bom e fiel. Entre na intimidade do seu Senhor. Seja o amigo do Senhor. Entrando na intimidade, pessoas diferentes, elas entram na intimidade do Senhor. Em segundo lugar, alegre-se pelo que você faz de bom e produtivo, mas não se exalte sobre outros por causa disso, né? Por isso. Então, tudo que vier nas nossas mãos tem que ser feito com excelência para com o Senhor. E é correto valorizar o trabalho realizado e alegrar-se pelos frutos produzidos que nós estamos produzindo, mas jamais permitir que isso alimente o orgulho, porque esta obra, ela é de Deus e nós somos apenas cooperadores em seu reino. Então toda honra, toda glória, todo mérito, todo louvor seja dado ao nosso Deus. Olha só o que acontece em Atos capítulo 14, versículo 15. Atos 14, versículo 15 diz assim: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas a vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há. Depois de uma transformação através do nome de Jesus Cristo, que Paulo e Silas estavam ali, e Barnabé, perdão, estavam ali naquela cidade. Pessoas estavam sendo curadas, libertas de demônios, até que o povo daquela cidade começou a chamar Paulo e Barnabé de deuses. A um foi chamado, se eu não me engano, de Apolo, a outro Mercúrio. E quando eles começaram a escutar, a palavra diz que eles rasgaram as suas vestes, para falar: olha, esse mérito não é nosso, esse mérito é do Senhor Jesus. Homens, nós somos homens como vocês. Toda exaltação, toda glorificação tem que ser dada ao nosso Senhor. E eles falam: foi para isso que nós viemos aqui, para que esses costumes sejam tirados da vida de vocês. Aleluia. Em terceiro lugar, gente, lembre-se que você sempre será escravo das suas decisões. Então, tome decisões sábias, guiados pela palavra de Deus, para não carregar por muitos anos as consequências de escolhas erradas. A vida do rei Uzias nos ensina que o único ato de soberba trouxe uma marca que o acompanhou até o final da sua vida. Ali no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 21, diz assim:
O rei Uzias sofreu de lepra até o dia da sua morte. Durante todo esse tempo, morou em uma casa separada com a sua doença e excluído do templo do Senhor. Jotão, o seu filho, tomava conta do palácio e governava a terra. Eu tenho alguns minutinhos aí, não tenho ainda? Um pouquinho, mas tenho, né? Tá. Então Jotão, ele era filho do rei Uzias. Lembra a palavra ali que fala em Isaías 6, né? 6:1, que fala: na morte do rei Uzias, o Senhor tocou a boca de Isaías. Foi nessa mesma época, gente, que Isaías também viu um rei proeminente, um rei muito bom ali, que foi o rei Uzias. Porém, a soberba, o orgulho entrou no seu coração e ele foi queimar incenso no lugar dos sacerdotes. Pela sua soberba, pelo seu orgulho e pela sua desobediência, ele adquiriu lepra, e o leproso não podia ficar no meio da sociedade, não podia entrar no templo do Senhor. Então, olha que fim triste que este homem, ele carregou até o final da sua vida. Tomou uma decisão errada, e essa decisão, a paga dessa sua decisão foi até o final da sua vida. Então, que as nossas decisões revelem temor ao Senhor e dependência à vontade do nosso Deus. Eu paro por aqui, mas peço que o Espírito Santo continue ministrando as nossas vidas. E nesta manhã, eu quero fazer a oração do dia com vocês. Glória a Deus. E diz assim, né? A gente começa essa oração dizendo: minha vida te pertence, eu sou teu. Decido te servir e amar de todo o meu coração, e tudo o que eu fizer, desejo que me traga alegria e que seja para o teu louvor. Tu és o nosso amigo, mas o nosso Senhor, nosso Salvador. Por isso, Senhor Deus, que decido nesta manhã te servir e te amar de todo o meu coração, todos os dias da minha vida, e declarar o meu amor por ti e agir dessa forma, não somente com palavras, mas com atitudes. E que o Senhor venha me ajudar, precioso Espírito Santo, em todo tempo, a honrar o nome do Senhor, a honrar a tua santidade, a honrar ao Pai Todo-Poderoso, e que tudo que eu faça seja para alegrar o meu Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, hoje feriado, meu tempo acabou, né? Lembrando que amanhã, brilhantando esse devocional, estará o pastor Paulo Roberto Guimarães, e amanhã também o Paulo vai mandar abraços para vocês. Hoje não dá, me perdoa, gente, né? O feriado é aqui em São Paulo, isso, o feriado é só aqui em São Paulo, na cidade, no estado de São Paulo também, tá? Mas amanhã o pastor Paulo mandará um abraço para você. E você que interagiu hoje, por favor, né, mande o seu oi, uma paz do Senhor, amanhã, que ele vai mandar um abraço para vocês, tá certo? Glória a Deus. Não dá tempo de mais nada, né? A não ser impetrar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Você que pode curvar sua cabeça e levantar as suas mãos, faça dessa forma. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o Pai e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós hoje e para sempre. A igreja diz amém. Eu deixo com vocês um forte abraço da família Mandaquê. Beijos, beijos, beijos. E eu volto sábado, se Deus quiser. Tchau. Presença, ó Deus, me faz andar pela luz. Sou de ti escolhido pra levar salvação. Deus é a minha força, eu dependo de ti. Quero a tua unção derramar sobre mim, unção de poder.